tarde, mulheres lindas! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o coração de vocês nessa tarde. É um prazer receber vocês aqui. Nós sabemos que não foi você que escolheu estar aqui, mas foi o próprio Deus que escolheu você para estar aqui. Porque tudo que nós fazemos, primeiro é gerado nele. Então, por isso que é por ele, para ele, são todas as coisas. E eu estou muito feliz, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e eu sei que não vai parar por aqui, Ele tem muito mais. O nosso tema é Venha o Teu Reino. E está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 10. Fala assim: Venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? O Senhor só anseia por nós estarmos pedindo para fazer, porque no céu já está pronto. Amém? Eu li um livro uma vez que fala que a terra governa o céu. Olha que autoridade que o Senhor tem nos dado. Então nós só precisamos nos posicionar e deixar o reino de Deus entrar em nossas vidas. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Então, olha, rapidinho, nós vamos passar por um quadro muito especial. Quem já recebeu alguma carta aí? Carta de amor, carta de parente. Então, nós vamos chamar 3 pessoas especiais aqui. Mas antes eu quero ler para você aqui. É um texto maravilhoso. Preste muita atenção, abre o seu coração. Ei, mulheres, vocês já pararam para pensar como é viver o reino de Deus na terra? Cumprindo o nosso papel como filhas, esposas, mães, profissionais. A vida no reino de Deus é um grande desafio. As necessidades do mundo ao nosso redor podem nos fazer vacilar. Mas quando assumimos nossa identidade de filha do Rei, o Espírito Santo nos ajuda a romper dia após dia. Não importa que seja grande ou pequeno o que fazemos, e sim que o reino de Deus seja manifestado através das nossas vidas. Viver o reino de Deus é viver debaixo do governo dele. Precisamos abrir a mão do nosso querer, do nosso ego e viver a vontade do Senhor na terra como é no céu. Querer dele e não o nosso governo. O tempo do Senhor é precioso e nós não podemos perder tempo. Em toda a Escritura, o Senhor nos chama ao arrependimento, como o próprio Cristo diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nos arrependemos e damos a liberdade ao Espírito Santo, nossa vida é colocada em ordem. A nossa história muda quando o reino entra. Então nós vamos conhecer 3 pessoas lindas, maravilhosas, que deixou o reino de Deus entrar na vida delas. Primeiro, Andréia Azevedo. Cadê a Andréia? Palmas para a Andréia. Segundo, Daiane. E a nossa Isanete do Barreiro. Glória. Maria da Glória. Queridas, fique à vontade. Alguém pode tirar isso aqui? Você pode, por favor? Sente aí, nessa sala linda, né, gente? Essa sala tem um propósito. Então, nós vamos começar contando a história da Andréia. A Andréia, ela está vivendo um milagre. E nós sabemos que o dono do milagre é quem, gente? Jesus. Então, Andréia, você pode ler sua cartinha. Amém. Que é uma bênção, e será uma bênção para nossas vidas. Então, preste atenção, gente. Amém. A paz, amadas. Louvado seja Deus por essa tarde que Ele escolheu para que cada uma de nós estivéssemos aqui, vivendo o reino dEle, sendo tão ministrada, e a gente vê a liberdade do Espírito Santo aqui no nosso meio. Amém? Bom, eu vou falar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né, das maravilhas, do poder mesmo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém?
Gratidão é a palavra que define a minha vida. Gratidão a Deus, a minha família, a minha igreja, a essa igreja linda e amigos. Eu nasci, fui criada no interior, numa casa muito simples e uma infância com muitas dificuldades. E a filha mais velha de 6 irmãos. E a gente sempre via a minha mãe tão guerreira, mais calma, mas uma coisa a gente nunca viu ela é murmurar. E isso a gente aprendeu com a minha mãe, mesmo ali ela com os desafios, com a luta. E quando eu encontrei Jesus, ou melhor, Ele me chamou, eu estava desiludida num relacionamento e já pensava que eu não teria minha família porque essa pessoa não tinha o mesmo sonho que eu. Até que um domingo, eu fui num culto convidada, por uma amiga, e Jesus entrou no meu coração. E o reino de Deus passou a habitar na minha vida. E naquele tempo, irmãs, eu passei por um processo de cura, de paternidade, que era o que eu não tinha. Mas hoje eu tenho um pai lindo, e eu chamo ele de paizinho, de papai, o tempo todo. Porque hoje eu entendo que ele é o meu pai. E eu sonhava com a minha família, Até que chegou o dia de eu conhecer o meu esposo. Nós conhecemos aqui na Lagoinha, numa cela, nos casamos aqui. Pastor Grimaldo fez o nosso casamento. E o tão sonhado sonho, de casar aconteceu. E quando a gente casa, irmãs, a gente sonha em ter um filho, E depois de um tempo decidimos ter o nosso primeiro filho. E aí descobrimos a gravidez. Mas logo que a gente descobriu, eu fiz um ultrassom e não estava, a gestação não estava indo tão bem, mas a gente achava que ia passar. E depois eu fiz outro ultrassom e aí a gente já não ouviu mais o coraçãozinho do nosso bebê. E a gente entende que o tempo de espera é um momento que Deus nos prepara para nos ensinar, para nos lapidar e nos aproximar dEle. E assim Deus fez. Logo depois a gente tentou de novo, e aí mais uma vez eu tive um aborto espontâneo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e nós cremos que Ele tem o tempo certo para todas elas. Amém? E logo depois, e nesse meio, veio assim um medo, uma angústia, uma insegurança, será que vai dar tudo certo? Será que, agora vai ficar tudo bem? E logo depois eu engravidei novamente, foram meses de espera no trabalhar de Deus, mas em setembro de 2021, no seminário Curadas para Curar, que nós tivemos aqui na igreja, Deus usou a vida da pastora Vanessa Rezende, que ela foi tão usada por Deus para ministrar sobre a minha vida naquele dia, e o Senhor abençoou o meu ventre. Amém? E semanas depois, amadas, eu descobri que eu estava grávida. Para a glória de Deus, o milagre está aqui hoje, que é a Esther. Amém? Louvado seja Deus. E a Esther veio para trazer mais luz, mais alegria para a nossa vida. Porque, glória a Deus, eu vivo um casamento tão abençoado. E ela veio para nos abençoar ainda mais. Amém, amadas? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Andréia? Amém. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a cartinha da Daiane. Boa tarde, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Vou contar um pedaço da minha história e essa é inédita, porque ninguém sabe. Enquanto eu a escrevia, o Senhor me curou. Amém? Já teve uma cura. E eu falei com o Senhor que eu só ia trazer o testemunho se Ele curasse antes de vir. Porque como eu vou dar um testemunho de uma cura que não existiu? Não é? Então, vamos lá. Eu me chamo Daiane, tenho 33 anos, sou casada com o Fábio e tenho 2 filhas, a Gabi e a Lara. Eu tive uma infância tranquila, uma família humanamente falando, no padrão do mundo, muito abençoada. Eles cuidavam bem de mim. Não pude reclamar de nada, uma menina caçula e mimada. As dificuldades começaram na minha adolescência, quando me tornei rebelde e comecei a mentir ali e a quebrar princípios da honra.
Comecei nos vícios, primeiro, de fumar escondido. E todas as vezes que eu me sentia rejeitada por alguém, eu bebia muito. E era muito. Eu fazia tudo para ser aceita em grupos, e eu já fiz parte de todos eles. Eu era o que todo mundo queria que eu fosse, e a minha identidade era agradar as pessoas para ser aceita. Eu não tinha minha identidade, eu pensava que se eu tivesse uma boa aparência, as pessoas gostariam de mim. Eu comecei a me rejeitar, e mudava sempre que eu pensava que poderia melhorar algo em mim para receber elogios. E sempre que eu era frustrada, eu bebia escondido. Eu me apegava a qualquer um que me desse uma migalha de atenção. A carência é perigosa, pois ela faz da migalha parecer um banquete. Eu me sentia muito depressiva, eu era uma pessoa triste, por isso eu bebia. Eu, muito jovem, eu ia nas baladas, eu tinha o espírito da sensualidade, e isso piorou quando eu comecei a namorar, pois todas as vezes que havia discussões e brigas no relacionamento, eu me afundava na bebida mais uma vez. Sem os meus pais saberem, sem ninguém saber, era escondido. Cada vez mais, eu achava na bebida um consolo para minha tristeza. O meu pai, ele morreu de cirrose hepática, no vício da bebida, e nós dois éramos muito apegados. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de virar homossexual. Eu falava isso constantemente para mim, porque mulher entende outra mulher. Eu tinha pensamentos suicidas, de querer me jogar na frente de um carro, só para ver se alguém que se importaria comigo iria me ver. Na minha cabeça, a minha vida não tinha sentido, e piorou com as crises de ansiedade e o medo de ficar sozinha. Eu tinha medo da solidão. Eu entrei para um casamento atribulado, ele saindo da criminalidade, e eu não sabia quem eu era. Nós tivemos os piores anos da nossa vida. Eu fazia um jogo emocional, eu não me valorizava e sempre me frustrava. Eu era uma pessoa deprimida. E o mais engraçado nisso tudo é que eu era a mais brincalhona do grupo. Mas escondia as dores da minha alma. Eu vivia de aparências, mas morria por dentro. Os vícios eram uma forma de escape, uma fuga de mim mesma. Eu implorava por atenção e afeto. Quando aceitei Jesus, foi apenas para aliviar a minha dor. Eu me tornei religiosa. Queria a mudança do meu marido. Estava sempre dizendo: Deus, muda ele não me merece. Eu fiquei soberba, arrogante, virei a mulher rixosa, briguenta, mimada e queria tudo do meu jeito. Eu me libertei dos vícios, mas não das dores da minha alma. Somente mudei os vícios, me tornei murmuradora, reclamava de tudo, nada trazia alegria em meu coração e eu vivia de chantagem emocional e vitimismo. Eu queria que as pessoas tivessem dó de mim, como eu mesmo tinha. Mesmo sendo cristã, servindo a igreja, eu vivia dessas trevas na alma. Eu entrei em um buraco e eu não sabia como sair de lá. Eu culpava todo mundo e eu me tornei a vítima da minha própria história. Eu não era plena no Senhor e isso trazia conflitos em mim. Que se Jesus é a alegria, por que eu estou triste? Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não era. Eu mudava meu exterior para mostrar que eu estava bem, mas Deus sabia do trapo que eu estava por dentro. Eu tinha baixa estima. E qualquer palavra que me falasse a meu respeito me destruía ainda mais e eu achava melhor a morte. Meu emocional era destruído e eu não dormia à noite com pensamentos acelerados, eu não tinha paz em Jesus. Um dia eu resolvi entrar no meu quarto de oração e fiz a seguinte oração: Jesus, já que o Senhor não muda o meu marido, então me muda. O reino de Deus entrou naquele momento. Até que eu comecei a buscar, eu busquei a cura, eu lia tudo o que eu podia sobre o assunto, depressão, bipolaridade, ansiedade, cura e libertação. À medida que eu fui entregando a leitura da palavra, eu fui sendo liberta. Eu fui sendo curada de dentro para fora, eu foquei a cura na minha alma, buscando Jesus na profundidade. Ele me mostrou as dores que eu nunca imaginei. Eu descobri apenas naquele momento que eu era filha, simplesmente filha. A filha de um pai amoroso, e ele me chamava de amiga, e que derramaria sobre mim o dom da alegria. Ele é o pai da órfã. Eu comecei a cuidar da minha mente, cuidei do meu corpo, cuidei do meu emocional. Não foi da noite para o dia, eu tive momentos terríveis de solidão, lamúrias, tristezas, amarguras, mas depois eu era consolada pelo Abba.
Com o reino de Deus vem os frutos do arrependimento. O reino de Deus virou uma chave dentro de mim. Mesmo que a situação não seja favorável, Ele estava comigo e eu com Ele. Eu comecei a cavar mais fundo em Jesus. E apenas a me lançar, Ele foi transbordando em meu coração com seu cuidado e amor. A identidade de Cristo começou a entrar em mim. Eu já não me importava mais com os ruídos de fora, mas com a transformação que Ele estava fazendo por dentro. Me vi como uma lagarta no casulo, até virar aquela borboleta que o próprio Jesus queria que eu fosse. Ele via potencial em mim, quando eu mesmo não via. Ainda estou em obras, mas extremamente feliz, porque a alegria não vem das circunstâncias, mas vem da plenitude de quem é Deus. Jesus, Ele trouxe a alegria da salvação, e a minha alma disse: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Permaneçam firmes e não se sujeita a um jugo de escravidão novamente. Amém? Aleluia! É tudo por Ele e para Ele. Glória a Deus. Agora vamos para a glória. Boa tarde, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Vou contar 2% da minha história para vocês, que eu creio que muitas aqui vão identificar com isso. Todas nós temos uma história antes do Senhor. Amém? Minha história de vida na Terra começou no dia 17/5/1970. Mas com certeza ela já tinha começado no coração de Deus. Nasci em um contexto que meus pais enfrentavam uma crise conjugal. Minha mãe muito enferma fisicamente e carregando muitas tristezas na alma. Meu pai, com toda a situação que enfrentava, procurou um escape nos relacionamentos extraconjugal. E eu sou a quinta filha desse casal, de uma família disfuncional. Rejeitada desde o ventre pela circunstância que cercava meus pais, na hora do meu nascimento, eu não queria vir ao mundo. Morávamos no interior, onde não havia recurso da medicina. Os partos eram assistidos pelas parteiras, que sem recurso algum, apelavam pela fé e nas crenças que elas conheciam e praticavam. Então, em meio ao risco de vida, minha mãe fez uma promessa para que eu nascesse com vida. Ela me consagrou a uma divindade espiritual. Então, eu nasci. E ao descobrir o meu sexo, sofri a segunda rejeição da parte do meu pai e também do meu irmão mais velho, os homens da família, porque eles tinham preferência por um menino. Cresci marcada por muitas enfermidades físicas, uma criança privada de uma vida normal. Tinha uma bronquite asmática aguda que me impedia de brincar e fazer amizade, tomar banho de rio, etc. Bem cedo, ainda bebê, comecei a ser perseguida por um espírito de morte e muitos medos, totalmente insegura. Aos 6 meses de idade, um engasgamento com uma abobrinha, quase me ceifou a vida. Depois de um longo período, já roxa pela falta de ar nos pulmões, o Senhor me devolveu o fôlego de vida. Um pouco mais tarde, aos 11 meses, a ser sentada pelas minhas irmãs que cuidavam de mim, à beira de um barranco de um rio. Elas esqueceram de mim e desceram brincando o rio abaixo. Suspeita que eu me arrastei e caí naquele poço. Ninguém sabe quanto tempo fiquei imersa naquelas águas. Mas o poço era embaixo de uma ponte. E meu irmão, vindo do trabalho para casa, viu meu vestido aberto sobre as águas e desceu para pegá-lo. E embaixo do vestido, lá estava eu, novamente sem vida. Em meio ao desespero dos meus pais e um pedido de socorro da minha mãe a Deus, novamente o Senhor me devolveu o fôlego de vida. Fui crescendo em meio a tantos conflitos e uma fé mista, em um lar de muitas dificuldades. Éramos religiosos, tinha fé, rezávamos, e as missas, praticava alguns atos religiosos, mas não conhecíamos um Deus de relacionamento. A minha alma recebeu bem cedo alguns rótulos que carreguei por anos. Agora, um pouco maior, fui curada da bronquite através das simpatias e benzimento. Que bom, pude sair do quarto. Então, comecei a viver mais perto do papai. Então, ele se alegrou com a minha companhia e me deu o apelido de Nem. Comprou roupas novas para mim, mas eram roupas de menino.
cortou meu cabelo bem curtinho e passei a ser o menino que ele desejou e o irmãozinho que meu irmão mais queria. E eu, por minha vez, estava feliz, pois estava sendo notada por eles. Minha felicidade não durou muito tempo, pois comecei a sentir uma dor no abdômen, bem embaixo do umbigo, como se tivesse um nó que estava sendo apertado. Voltei para o quarto, pois me sentia fraca e desanimada. Meu pai, com muitas dificuldades, porque morávamos na roça, não tínhamos recurso algum. Ele me levou à cidade para várias consultas médicas. E eu era medicada, mas a medicina nunca conseguiu explicar aquela dor. Essa enfermidade me acompanhou até os 6 anos, de 6 anos até os 13 anos de idade. Ela não era permanente. Eu ficava bem e, de repente, tinha novamente aquela crise, acompanhada de vômitos intensos. Nesse período, eu sentia muita tristeza e vontade de morrer. Meus dias eram longos e muito solitários. A minha única companhia era um galho de goiabeira embalada pelo vento, que atravessava a grande janela de madeira do meu quarto. Comecei a ir à escola, com muitas dificuldades para aprender. E, nesse tempo, recebi mais rótulos negativos. Pela dificuldade de aprender, meu pai me chamava de burra. Os colegas não compreendiam as minhas limitações. Me chamava de fraca, me comparava com Olivia Palito e tantos outros apelidos. Comecei a sentir a vontade de morrer, por me sentir incapaz e limitada a quase tudo. Passei a ter pesadelos à noite e acordar sufocada, porque tinha umas mãos que apertavam o meu pescoço. E eu gritava e sempre acordava com a mamãe me sacudindo e chamando pelo meu nome. Fui tomada por muito medo. E até mesmo à luz do dia eu não queria ficar sozinha. Comecei a ter visão do mundo espiritual, mas tudo era desconhecido para mim. Eu não sabia lidar com aquelas visões e também não tinha com quem compartilhar. A minha alma vivia em conflito. Enfim, a minha vida seguia do jeito que dava. Aos 9 anos, meu pai adotou um sobrinho, um menino, e nesse período eu passei a não existir mais para ele. Tive muito ciúme e ódio daquela criança. Me sentia órfã de pai vivo. Comecei a ouvir meu pai lamentar os gastos que tinha com a minha saúde e eu não sarava. Fui tirada da escola com a informação de que eu não aprenderia a ler, porque eu era burra de nascença. Estudei 3 anos na primeira série e não aprendi nada. A tristeza aumentou e com ela o desejo de morrer. Minha mãe, uma mulher sábia, me sentia muito amada e cuidada por ela, apesar das suas limitações, me dava conselhos que carrego comigo até hoje. Minhas irmãs, pela diferença de idade entre mim e elas, não tenho memória delas cuidando de mim. Então aquela dor começou a voltar, mas agora, num momento de dor, eu procurava tirar a minha própria vida. E eu tinha uma atitude de correr, como aquele jovem lunático de Lucas 9:37. A intenção era pular da ponte ou em um buraco muito fundo que tinha próximo à minha casa. Meus pais não conseguiam me segurar. Então eles me soltavam e toda a família montava guarda nos pontos de perigo. Eu corria por um longo tempo. Depois me assentava no chão, vomitava e ali mesmo eu dormia. Sentia uma grande exaustão e acordava boa, entre aspas. E eu tinha, na verdade, uma possessão demoníaca, mas isso era desconhecido para toda a família. Aos 11 anos de idade, depois de uma crise, de uma noite intensa de dor, fui levada ao posto de saúde da cidade próxima e atendida por um médico muito nervoso, porque estava fora do horário de atendimento. Ele fez poucas perguntas e pediu uma enfermeira para preparar uma injeção e ele mesmo aplicou em mim. Fiquei ali de repouso por 1 hora, suei bastante, dormi e acordei sem essa dor e também sem saber qual o medicamento tomei. Então, aos 13 anos, minha mãe me levou ao médico, comecei então a tomar remédio, tive meu primeiro ciclo menstrual, desenvolvi o meu corpo feminino e agora, cansada de viver debaixo das ofensas, tomei a atitude de me rebelar, influenciada pelo espírito de Jezabel. Me revoltei com as figuras de autoridade, principalmente os homens, em específico meu pai. Bem jovenzinha, tomei o lugar da minha mãe, o sentimento que ocupava minha alma agora era de revolta, vingança, ódio, inveja das pessoas que tinham um pai presente e um marido fiel.
Como Saulo, que conspirava contra os cristãos, eu conspirava contra os homens. Quando eu tinha 19 anos, meu irmão morreu em um acidente. Foi uma perda que eu não sabia lidar, pois ele era a única figura masculina que me dava atenção. E a gente era muito próximo. Questionei muito a Deus na época, e eu só tinha uma imagem de um Deus bravo e severo que me castigava toda vez que nós errávamos. 2 anos depois, a minha mãe também veio a falecer, porque não conseguiu superar a morte do meu irmão. Me vi sozinha e desamparada. Já morava aqui em Belo Horizonte, lutando por minha independência financeira. Tinha me tornado uma pessoa amarga, vazia, orgulhosa e não queria depender de ninguém. Então, todas as pessoas que se aproximavam de mim, eu as feria por medo de ser ferida por elas. Já namorava aquele que viria a ser meu esposo. Então, depois das perdas, resolvi casar-me com ele. Um homem bom, manso, passivo, mas também vinha de uma família totalmente desestruturada. Não oferecia nenhuma resistência à minha natureza dominadora. Afinal de contas, para cada Jezabel existe uma Acabe. Casamos no ano de 1993 e essa parte da história eu conto numa outra oportunidade. Chegamos no ano de 2009, agora com 39 anos, 3 filhos, um casamento em crise financeira, falta de diálogo e muitos conflitos na alma. Cansada de toda a trajetória e não conseguindo solucionar os muitos conflitos que gritavam em minha alma, planejei uma separação, porque não havia esperança para a minha história. Meus filhos tinham naquele ano 12, 9 e 6 anos. Então, a minha mente, influenciada pelo engano, planejou esperar apenas um ano, para que meu filho menor completasse 7 anos, para eu deixar ele na escola, enquanto eu iria trabalhar e continuar cuidando deles, pois estava frustrada de tanto trabalhar e ver as nossas finanças para pagar os juros de cartões de crédito e cheques especiais. Pagávamos aluguéis, nossa vida não prosperava em nada. Fiquei com muita dor na nuca na época, quase tendo um neurisma. Quantas noites de choro. Eu rezava tudo o que eu sabia, mas nada mudava na nossa história. O ano era 2009. Vi minha história de vida repetindo na vida do meu filho de 6 anos. Meu filho caçula, que eu também rejeitei no ventre por causa da circunstância à minha volta. Mas eu tinha nessa época uma sobrinha que morava comigo e ela era cristã e ela disse: tia, vamos à igreja. Igreja? Eu vou na igreja todo domingo, eu participo das missas, eu tenho Deus. Esse era o meu argumento. Mas as coisas foram piorando muito e por causa do meu filho, aceitei na igreja dos crentes. E foi neste período que eu ouvi minha história contada através do Espírito Santo na boca do pastor Márcio. E então eu abri o meu coração ao Senhor. Então eu conheci um reino que tem um rei vivo e que relaciona com nós. Aleluia. E ele começou a fazer, e Mateus 6:33 começou a fazer parte da minha vida. A luta com meu filho durou 90 dias, mas Deus nos cercou de todos os lados. Passamos muitas vergonhas com ele na escola, mas nós convertemos em meio às guerras. E foi assim que o reino de Deus entrou nas nossas vidas. Em 2010, desci as águas do batismo com minha primogênita Paula. 2 meses depois, foi a vez do meu esposo. O Senhor estava mudando nossa sorte. À medida que a luz começava a entrar nas janelas da minha alma, eu ia me arrependendo dos feitos errados, das iniquidades familiares. Passamos um ano vivendo e experimentando os milagres do Senhor. Meu marido desempregado, mas agora nós tínhamos paz e esperança e nós conhecemos bem de perto o Deus da provisão. E há 12 anos, caminhando com o Senhor, e Ele vem trabalhando e mudando a nossa história. Mas eu entendi pelo Espírito Santo que eu tinha recebido um direito legal e uma autorização de ir agora lutar minhas guerras em nome de Jesus. E aquilo que eu tinha que fazer, Deus não faria por mim. Levantei minha cabeça e pedi ao Senhor: Pai, me ensina o que é um coração humilde, para eu fazer as minhas escolhas certas. Agora, como filha de Deus, eu estava começando a aprender o caminho da fé. Me agarrei a Ele
e com muita sede comecei a buscar o conhecimento da palavra. Assim que eu entendia, imediatamente eu praticava. E os primeiros passos para viver nesse reino, o Senhor me ensinou. Foi o valor do perdão e a submissão às autoridades constituída em minha vida. A oração do Pai Nosso foi descortinada diante de mim. Uma oração que eu fazia todo dia, como um ato religioso, mas tão desconhecida para mim. Entrei nessa porta chamada perdão e lutei com a minha vontade, mas eu me rendi. Pois o perdão é um mandamento, escolhi perdoar todos que me feriram. A libertação é um processo. Fui caminhando e conhecendo as verdades desse reino e comecei a me apaixonar por Jesus. O amor dele foi ganhando espaço em meu coração. E obedecer foi ficando mais leve com o passar dos dias. E junto com a obediência foi brotando a cura descrita em Isaías 58. A luz dele começou a brilhar para mim. Veio a restauração das nossas finanças. O Senhor nos concedeu uma casa própria, depois de tantos anos de aluguel, entre tantas bênçãos proporcionadas a nós. Perdoei meu pai, ganhei a alma dele para Jesus. Quero concluir dizendo que um dia em oração o Espírito Santo me disse: filha, você quer lamentar o seu passado e lamber suas feridas para sempre? Ou você quer me entregar o seu passado e deixar eu te curar? E você fazer dessa cicatriz um testemunho para o meu reino? Escolhi a segunda opção. E o Senhor tem me dado infinitamente mais que eu sonhei. Fez de mim uma guerreira de oração através da sua palavra e ungiu-me com as promessas de Isaías 61. E há 10 anos proclamo esse reino e submeto aos princípios dele. E temos vivido a restauração do Senhor em nós. Aleluia. O Salmo 40, verso 2 e 3 me define. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pois pôs os meus pés sobre uma rocha firme e num lugar seguro. Pôs em minha boca um cântico novo e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Orar? Pode orar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu passado, mas uma coisa eu sei. Tem um Deus que tem um reino e nos convida nessa tarde a deixar esse reino transformar as nossas vidas cada dia mais e mais para o louvor da glória dele. Feche seus olhos, coloca as mãos sobre o seu coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos os teus feitos, Senhor. E nós te convidamos mais uma vez para que o Senhor venha com esse reino aqui neste momento agora. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor de uma maneira especial, que o Senhor toque agora no ouvido de cada mulher aqui presente. Pai, aquelas mulheres que têm ouvido, mas têm dificuldade de obedecer, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que seus ouvidos estão sendo abertos nessa tarde, para obedecer e submeter a esse rei, e poder levar esse reino para casa, e expandir esse reino, porque o Senhor quer mudar a sua história. Pai, eu oro para que nenhuma mulher desista das suas famílias. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor tem transformado a minha vida, eu declaro essa transformação sobre ela, que cadeias sejam quebradas. Pai, que em nome de Jesus haja cura e restauração nessa tarde, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor há de fazer nesse dia, nessa tarde, neste lugar, para a glória do teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Caiu um cisco no seu olho aí, queridas? Aleluia! Receba uma lembrancinha aqui, com muito carinho, muito amor pelas mãos da Lu. Que o Senhor continue usando vocês, são pessoas simples,
pessoas que estão perto de nós que podem nos abençoar muito. E às vezes a gente não dá valor para quem está perto. Às vezes a gente fica procurando pessoas que a gente nem conhece para ouvir testemunho, enquanto perto de nós tem pessoas tão abençoadas que o Senhor tem usado para nos abençoar e a gente tem perdido a oportunidade. Mas o Senhor tem mudado a nossa história. O Senhor tem transformado esse tempo. E esse tempo, gente, está, por um fio, não podemos perder. E eu queria chamar uma pessoa aqui muito especial, a Flávia Borges, antes de eu chamar a Helena, a pastora Helena. A Flávia, gente, que mulher. Flávia, você sabia que a cada dia eu te admiro muito mais? Gente, essa mulher, olha, eu via ela lá na igreja da Lagoinha, sentadinha, quietinha, não é, pastora Helena? Quietinha, assim, você não imaginava o que ela ia ser. Ela tem essa carinha de cordeiro e um coração de leão, gente, para lutar a favor do reino. O Senhor colocou ela lá naquela câmara e ela tem feito o papel dela de mulher de Deus e ela vai falar um pouquinho. Glória a Deus, graça e paz, igreja, toda honra e glória ao Senhor. Pode se sentar rapidinho. Toda honra e glória ao Senhor. Se eu fosse contar a minha história aqui, daria umas boas páginas também. E uma história de uma menina tomada por medo. Vocês acreditam? Quem que é essa guerreira aí que a pastora está falando? É a transformação de Jesus na minha vida. Você foi abençoada com cada história, você foi abençoada. Eu fui muito edificada com a história de cada querida aqui. E a palavra de Deus diz em Colossenses 1:27 assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Vira para a mulher do seu lado e fala assim: Cristo em você, mulher, a esperança da glória. Agora fala isso para você. Olha aí para dentro do seu coração e fala assim: Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra de Deus nos diz que nós estamos aqui nessa terra para sermos representantes do Deus Altíssimo. E por onde você passa, você atrai a presença do Senhor. Você crê nisso? Essas histórias aqui, né, que começam histórias de tanta dor, de tanta luta, de sofrimento, se transformaram, porque nós encontramos o Jesus da história. E hoje nós podemos passar pelo mundo assim, refletindo a glória do Senhor. Lá na Câmara eu tenho experimentado essa presença do Senhor todos os dias quando eu entro naquele lugar. Eu entro muito bem acompanhada. Eu entro acompanhada do leão da tribo de Judá. E ele odeia a iniquidade e ama a justiça, como nós cantamos aqui. Ele odeia a iniquidade, é por isso que nós temos que atrair a presença do Senhor. E quando eu entro lá, eu entro marchando e dizendo: venha o teu reino para esse lugar. Nessa noite, né, no início dessa noite, eu quero te dizer, mulher, que aonde você planta o seu pé, pisa, coloca a planta dos seus pés, você precisa atrair a presença do Senhor. Isso não é difícil, é só você deixar Ele fluir através da sua vida e todo o ambiente vai mudar, porque o leão da tribo de Judá está lá com você. Você crê nisso? Eu quero chamar aqui a pastora Helena. Pastora da Igreja Batista da Lagoinha, casada com João Lúcio, é mãe de Clara, Miguel, Arthur e Sofia. Pelos 4 cantos do globo se tornou referência de mulher entre as gerações, sendo canal de bênção e transformação por onde passa. Com muito carinho vamos receber Helena Tanuri. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Helena. Que o Senhor te use como Ele tem te usado nos 4 cantos da terra. Fique à vontade. Glória a Deus, pode se sentar. Bendito seja o Senhor, né, gente? Agindo Deus, quem impedirá? Né? E é na nossa, a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, é essa a oportunidade para o Senhor fazer e falar o que só Ele faz e que só Ele fala. Amém? Venha o teu reino.
Como nós usamos essa expressão? Nas nossas canções, orando o Pai Nosso. Quantas vezes a gente diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será que isso tem sido vivenciado no nosso dia a dia? No nosso cotidiano? Será que a vontade do Senhor tem prevalecido sobre a nossa vontade? Muitas vezes nós somos tentados a manipular o Senhor. Nós queremos traçar os nossos planos, fazer os nossos projetos e queremos a bênção de Deus, mas nos nossos planos, nos nossos projetos. Então a gente não pergunta nada para Deus e já vai planejando tudo. Então, Senhor, é isso aqui, o Senhor vem e abençoa, né? Mas não é bem isso que Jesus ensinou para a gente. O Senhor estava todo o tempo em dependência absoluta de Deus Pai. E é dessa mesma maneira que Ele quer que a gente viva. Independência absoluta. Foi no desejo de autossuficiência que nós nos desviamos de Deus enquanto humanidade. Quando a serpente vem estar com a mulher no jardim, ele faz uma proposta de poder para ela. Ele fala assim, mas como é que Deus falou? Que se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai morrer? Mas é claro que não vai morrer. Você vai ser como Deus. E é essa frase aí que encheu o coração da mulher. Eu vou ser como Deus. Então, se eu sou como Deus, eu não preciso depender dele. E esse projeto de poder é o projeto que continua sendo instituído hoje na alma humana e, mais do que nunca, na alma feminina. O diabo mirou na mulher, gente, porque ele sabe que quando ele atinge uma mulher, ele atinge tudo ao redor dela. Ele atinge os filhos, ele atinge os pais, ele atinge o companheiro. Porque a mulher tem um poder de influência singular dado pelo próprio Deus. Então, você é mulher, você está na mira de Satanás. Vamos para a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 18. Se você não trouxe, não tem problema nenhum, é só você ficar atento à leitura. Lucas 18, 18, e eu vou ler usando a linguagem NVT, a nova versão transformadora. Lucas 18, 18, diz assim: certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Vamos até aí. Senhor, essa é a Tua palavra. E nesse início de noite, bendito, nós pedimos que o Senhor fale conosco da maneira singular que só o Senhor consegue fazer. No coração de cada uma das minhas irmãs queridas, no meu próprio coração, que a Tua palavra, Senhor,
liberte a nossa mente dos sofismas desse tempo que vivemos. E que o Teu nome seja glorificado e que o Teu reino venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente escuta a palavra reino, o que significa reino? Estado que tem por soberano um rei, monarquia, conjunto dos súditos, governo de um rei, reinado, conjunto de seres que apresentam caracteres comuns, isso tudo está na definição do dicionário, domínio, âmbito, mas a primeira designação é Estado que tem por soberano um rei. É tão interessante que nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa de cristianizar cristãos. A gente precisa de repensar em que a gente está crendo. Porque, de repente, muitas pessoas saíram de uma religião, migraram para outra religião, mas não vivem sob o reinado de Cristo. Elas estão na igreja, elas assistem aos cultos, mas isso tem pouco ou nenhum efeito sobre a vida prática dessas pessoas. Na definição do dicionário, está falando que o reino é domínio. Será que nós temos deixado o domínio de Cristo modificar nossos caminhos, nossa decisão, nossa casa? Será que nós vivemos sob o reinado de Cristo ou só falamos sobre Ele? Você usar as cores de eu posso ir para os Estados Unidos e colocar aqui, vestir uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Isso não faz de mim uma americana. Eu posso ir para os Estados Unidos e gostar das músicas e falar fluentemente o inglês. Isso não faz de mim uma americana. Da mesma forma que você frequentar uma igreja e você falar os jargões evangélicos e você frequentar os eventos evangélicos, não faz de você uma pessoa nascida de novo. E esse é o momento que a gente precisa reavaliar se a gente é só frequentador de um clube chamado evangélico, ou se a gente realmente tem vivido na nossa vida prática, de segunda a segunda-feira, uma transformação de vida que tem tudo a ver com o reino de Deus. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Recentemente eu ouvi o testemunho de um rapaz que estava indo pregar em uma igreja. Ele foi convidado para pregar em uma igreja. E no caminho daquela igreja onde ele ia pregar, eu não me lembro exatamente em qual cidade era, porque hoje nos grandes centros existem as cracolândias, né? O lugar onde os usuários de crack se reúnem, de outras drogas, se reúnem para consumir a droga. E no caminho dessa igreja tinha uma cracolândia. E ele, do hotel para a igreja, dava para ir a pé. Então ele resolveu ir a pé. Só que ele não sabia que no caminho tinha uma cracolândia. E ele passou por aquela cracolândia e ele ficou assustado com o nível de devastação daquele lugar. E falou: oh Deus, tem misericórdia. Salva esse povo. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia desse povo. E continuou andando, passou por ali, orou, pedindo misericórdia para aquele povo. E ele foi pregar. E quando ele estava no púlpito pregando, Deus falou com ele assim: você deveria ser a expressão da minha misericórdia. A minha misericórdia é a igreja sobre a terra. Nós não falamos que somos corpo de Cristo? Onde que o corpo de Cristo estaria se ele estivesse aqui pessoalmente, em carne? É por isso que nós somos chamados, a igreja é chamada do corpo de Cristo. Porque a igreja deveria estar tocando, abraçando, acolhendo, cuidando e indo a lugares em que Cristo iria. Mas nós nos fechamos no nosso gueto gospel. E a gente gosta das músicas, a gente gosta das nossas sensações, porque é maravilhoso. Você viu esse período de louvor?
Que a tua paz venha sobre todas as crianças, Pai. Que toda perturbação cesse, que a tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre as nossas crianças e nem sobre essa reunião. Então eu te dou uma ordem no poder e na autoridade de Jesus que você recue. Em nome de Jesus o Cristo, que te despojou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Nós nos envolvemos com as questões da igreja. Nós gostamos da igreja até onde nos dá prazer. Então você vê esse período de louvor que nós tivemos aqui hoje. Que presença deliciosa. Quem não gosta disso? Quem não gosta de sentir o perfume de Jesus? Não é? Mas a gente sente o perfume de Jesus e se embriaga dele para depois derramar, onde ele precisa ser sentido. Nós precisamos de levar a luz, nós precisamos de mudar o tempero, o sabor. Por isso que Jesus falou que nós seremos sal e luz. Se eu colocar mais uma lâmpada aqui, não vai fazer diferença nenhuma, porque já tem muitas. Mas se eu acender uma lâmpada num breu, ela muda o ambiente. Por isso a gente vem na igreja, gente, para a gente se reabastecer, para a gente se fortalecer, para depois se derramar. Mas nós estamos fechados no conforto da igreja. E isso nos leva a esse jovem rico. O problema nunca é a riqueza. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O problema não é você ter dinheiro. Dinheiro é solução para muita coisa. Para fazer esse evento aqui, precisou de dinheiro. Para você comer, viver, morar, precisa de dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o coração do homem em relação ao dinheiro. O problema daquele jovem rico que queria tanto amar o Senhor e servir e obedecer ao Senhor e fazer parte do reino de Deus, não era o dinheiro que ele tinha. Porque Jesus falou, dá tudo para os pobres. Ele ia servir ao reino com o dinheiro que ele tinha. Mas ele não quis abrir mão, por quê? Porque Mamon era o Deus dele. O dinheiro era o Deus dele. Por isso que ele se entristeceu. Isso eu não consigo fazer. Eu consigo cumprir a lei, mas eu não consigo te colocar, Senhor, no trono do meu coração, porque ele já está ocupado. E a pergunta é, o que tem impedido o reino de Deus na sua vida? Porque o reino, ele flui, ele ordena, ele modifica, ele é vivo. O Senhor Jesus veio fazer reconciliação e nos tornar cidadãos do reino que Ele estava inaugurando. As boas novas do Evangelho estavam dizendo, a eternidade invadiu o temporal, o Rei eterno se tornou carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E enquanto aguardamos a manifestação plena do reino, nós já vivemos sob o seu reinado. Então a justiça que eu anseio, eu já pratico hoje. O amor e a perfeição que eu anseio no reinado de Jesus, eu já pratico e já vivo debaixo desse amor hoje e agora. Eu já vivo como embaixadora do reino de Deus, no meio do reino das trevas. Embaixada é o lugar que é de outra nação. No Brasil, onde tem uma embaixada americana, é território americano. Lá dentro daquele terreno, daquela quadra, daquela casa pequena, é território americano. Então, a lei brasileira não rege ali, não. O poder brasileiro não manda ali, não. É uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que rege é o governo dos Estados Unidos. E nós somos a embaixada de Deus na terra, mesmo que a terra esteja entregue nas mãos de Satanás. Por um tempo. Porque o Senhor vem aí assentar-se no trono. Só que essa justiça que a gente almeja, ela não pode ser uma justiça escapista. Tem muito crente aí que está querendo que Jesus volta lá. Vem, Senhor Jesus, que isso aqui está uma bagaça. Vem, Senhor Jesus, para você acabar com esse negócio de ideologia de gênero. Vem, Senhor Jesus, que eu não aguento mais tanto pecado, tanta sem vergonhice, tanta safadeza. A gente não tem um minuto de paz. A gente não consegue sair com os meninos no parque. Que tribulação.
Não devia ser assim não, gente. Porque onde a luz chega, é a treva que recua. Então nós estamos com uma mentalidade errada. A mentalidade que quer que Jesus volte para acabar com a nossa dor. Não. A nossa dor não deveria existir, uma vez que nós estamos conectados a Ele, entendemos que o reino dEle é que prevalece sobre nós e que ainda que morramos, somos dEle. Mas a gente tem uma visão escapista e a gente quer fugir. Tem crente que eu já vi falando, não vou cuidar da natureza não, porque, gente, palhaçada é essa de cuidar da natureza, Jesus vai vir aí, vai acabar com isso tudo mesmo. Vai acabar não, querido. Porque não pense você que Deus vai cancelar a criação por causa do desvio do homem. Ele vai nos dar novos céus e nova terra. Ele vai restaurar todas as coisas. E as Escrituras dizem que a criação aguarda a ansiosa manifestação dos filhos de Deus. Então nós deveríamos ser os primeiros zeladores da criação. Nós deveríamos ser o povo que deixa tudo limpo, tudo organizado. Por onde o povo de Deus passa, a harmonia deveria passar junto. O perfume de Jesus seria deixado junto. Mas não é isso que a gente está vivendo. Então que reino é esse? A gente fala, venha a nós o teu reino. Então que venha, que te domine, que te modifique. E que modifique tudo ao seu redor. Que tudo ao seu redor brilhe, perfume, inspire, encoraje, levante, cure. Porque esse é o reino de Deus. Mas essa mentalidade escapista, ela é tão sutil, que ela não está só no macro, onde a gente quer que Jesus volte para resolver os problemas, e para acabar com a dor. E a gente tem uma visão muito egoísta, porque a gente pensa assim, já estou salvo, minha família já está salva, volta logo, Jesus. Que o resto se exploda. Há uns anos atrás, eu me encontrei com o pastor Cirilo, no aeroporto, estava indo para uma ministração, e eu estava assim, muito sobrecarregada, de muitas más notícias, uma atrás da outra, pá, 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 pá. Eu estava levando uma bordoada atrás da outra. E eu encontrei com o pastor Cirilo, e o Gregório McNulty tinha acabado de morrer. E mais uma má notícia, o Gregório era um profeta do Senhor nessa terra. E eu falei, encontrei com o Cirilo, Gregório foi embora. Ele falou assim, foi. Cirilo, Jesus precisa voltar logo. Eu ainda estava com essa mentalidade escapista. E Cirilo falou assim, não, Helena, não pode voltar agora não. Eu olhei para o Cirilo assustado, como assim, Cirilo? Não, tem muita gente ainda que está indo para o inferno. Eu estou pedindo a Deus, espera mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, Pai, segura mais um pouquinho. Eu tenho que pregar mais um pouco, eu tenho que falar mais um pouco, eu tenho que ir mais fundo, eu tenho que buscar mais gente. Sabe aquela mentalidade? Quem assistiu o filme aí, Até o Último Homem? Até o Último Homem, gente, vou resumir, baseado numa história real. Um soldado era adventista do 7º dia, ingressou na força de guerra dos Estados Unidos, na guerra do Vietnã, eu acho. Não me lembro se era a guerra do Vietnã. Uma guerra aí que os Estados Unidos vivem brigando com alguém, né? Estava numa guerra dessas aí, uma guerra pesada. E os amigos deles, todos estavam na guerra. Ele falou assim, não, eu tenho que ir para a guerra também. Mas ele não pegava em armas. Ele não pegava em armas. E ele foi ridicularizado. Fizeram de tudo, bateram nele. Fizeram de tudo para ele sair do exército. Ele era uma vergonha. E aí ele entrou para a Cruz Vermelha. Tipo assim, ele virou tipo um enfermeiro, um médico, dentro do exército. E aí ele se viu no meio de um conflito, no meio de uma batalha. E o inimigo estava jantando aquele pelotão dele. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a resgatar, e era no alto de uma montanha. Então para chegar à batalha, você tinha que escalar uma montanha. E ele começou a pegar os feridos, amarrar numa corda e descer. Ele sozinho salvou 36, se eu não estou enganada, 36 pessoas. Baseado na história real. Ou seja, ele foi a luz, a esperança e a vida e salvou até o último homem que deu para salvar.
E ele salvou, inclusive, soldados adversários. Aquele filme ilustra o que deveria ser o cristianismo hoje, o que deveria ser o reino de Deus hoje. Eu não luto com as armas desse mundo. Eu luto com armas espirituais que são poderosas em Deus, para destruir todo o principado e toda a potestade, todo o domínio dos dominadores do ar. Então eu batalho orando, eu batalho fazendo discípulo. Fazer discípulo não é dar folheto, fazer discípulo é andar junto. Andar junto de quem ninguém quer andar. É dar testemunho de Cristo, é alimentar quem está com fome, é tirar um menino do orfanato que ninguém quer adotar. É isso que é ser sal, é isso que é ser luz. Esse é o reino de Deus. Mas o mundo está olhando para a gente e está vendo um gueto de intolerantes. Pessoas que passam por uma drag queen, por um homossexual ou por um cracudo e falam: "Oh, Jesus, tem misericórdia." Nós deveríamos ser a misericórdia. Acabou o tempo, gente, da gente ficar indignado com o que está errado no mundo. O que está errado no mundo é culpa nossa. Porque se nós estivéssemos fazendo discípulos, nós não precisaríamos de estar ensinando ou batalhando contra o aborto. Se nós chegássemos para uma menina grávida, solteira, e falássemos assim: "Não aborta não, que eu vou adotar esse seu filho aí, ó. Você vai cuidar dele e eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar." Mas ninguém quer se comprometer. Jesus se comprometeu até o último fio de cabelo. Ele podia ter mandado, Deus podia ter feito um outro plano de salvação, mas Ele mandou o seu filho, que viveu 30 anos no anonimato, atuou 3 anos anunciando as boas novas do reino e pagou com o próprio sangue. Quando a justiça é para a gente acha que o preço não foi tão caro assim. Mas quando é para a justiça para o outro, eu não vou cuidar de vagabundo, não. Eu não vou cuidar de cracudo, não. A pessoa escolheu esse lugar. Ninguém escolhe a miséria. Eles são arrastados por Satanás, pelos sofismas, pelas mentiras, pelas próprias dores e angústias. A gente viu o testemunho da Glória. Quem poderia culpar essa menina se ela entrasse no crack ou na prostituição, depois de tantas dores? Atrás de cada cracudo, de cada desvio de caráter. Se você for ouvir a história dos presidiários, aí você começa a ouvir a história deles e você pensa: "Ah, entendi." E as boas novas do reino são essas, que é a esperança para todos, a vida para todos, a perdão para todos, a reconciliação para todos. Mas se por um lado Satanás avança e prospera, ceifando muitos para essa vida decadente e miserável, muitas vezes ele prospera dentro da igreja, nos amarrando a um estilo de vida totalmente individualista, egoísta, e chamando isso de reino de Deus. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Ontem eu fiz um apelo. Teve na Igreja Metodista, em Belo Horizonte, um encontro de mulheres de visão. Mulheres de visão é um braço da visão mundial, que procura identificar áreas de urgência, de resgate, de crianças que estão sendo abusadas sexualmente, fisicamente, emocionalmente. E provendo para as igrejas parcerias, treinamento, para que a igreja local se torne uma tocha acesa, segura para crianças, ajudando as famílias a cuidarem das suas crianças, a identificarem as questões do abuso, a evitarem o abuso, dando acolhida para o potencial abusador. Gente, porque um abusador, na maioria das vezes ele foi abusado. Eu não estou aqui querendo justificar, não. Mas muita coisa poderia ser evitada se nós, como igreja, abríssemos a nossa casa durante a semana para ministrar cursos para as famílias, de alerta e disponibilizar ajuda. Eu sou vovô e eu estou sentindo atração
sexual pela minha neta. Eu preciso de ajuda. Nós poderíamos evitar muitas coisas se tivéssemos ouvidoria, se tivéssemos misericórdia, psicólogos, psiquiatras disponíveis para identificar, ajudar a tratar, pessoas que são escravas da pornografia, que acabam fomentando o ambiente para o abuso. Então a gente tem que atacar em todas as frentes, não é só cuidando da criança, denunciando, tirando essa criança do ambiente de abuso, mas sobretudo ajudando a evitar o abuso, ouvindo, curando, libertando, em nome de Jesus, cumprindo os preceitos e os fundamentos do reino. Mas a gente não quer se envolver. Aí eu fiz o apelo, falei, gente, vem. É para a gente ajudar as crianças, nós queremos disponibilizar ferramentas, cursos, gratuitamente, levar vocês à reflexão, à oração. Nós queremos fazer um grupo de oração pela infância, nós queremos ter tempos de meditação e devocionais pela infância, nós queremos treinar os líderes de crianças da igreja, nós queremos conversar com as igrejas para ver o que é possível fazer nas comunidades onde elas estão inseridas. Nós tivemos 15 pessoas. 15 pessoas. Olha quantas mega igrejas tem em Belo Horizonte. 15 pessoas. Isso é o reino? Esse é o reino de Deus? Mas Deus me deu uma palavra. Um palito de fósforo coloca fogo numa floresta. E eu estou aqui nessa tarde como um palito de fósforo. E eu quero te dizer, vamos parar de cantar, eu quero queimar por Jesus. Vamos passar a queimar mesmo? Vamos passar a abrir os nossos olhos e a viver sob esse reino que não pensa só em si mesmo. O miserável do evangelho, da prosperidade, deixou uma mancha na igreja. Porque não é só sobre receber, gente. Não é só sobre receber. O reino de Deus não é sobre receber. O reino de Deus é sobre dar. E para a gente encerrar essa palavra, eu quero evocar a palavra de Deus, onde Ele deixa isso muito claro. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Essas são as palavras do próprio Jesus, relatadas por Mateus em seu Evangelho, no capítulo 6, do verso 31 ao verso 34. Em primeiro lugar, o reino, as demais coisas vêm como consequência. Não inverta a ordem, minha irmã. Não inverta a ordem, porque se você inverter a ordem, a primeira que vai perder é você. Nós estamos adoecendo, porque não estamos cumprindo o nosso propósito. Porque melhor é dar do que receber. Jesus deixou isso tão claro. Ele ensinou isso tantas vezes. E Ele não só ensinou de boca. Ele se cingiu de uma toalha. Ele tomou o lugar do menor. Ele se vestiu da nossa humanidade. Ele subiu o madeiro e foi crucificado. Ele nos deu o exemplo. Mas a gente está querendo viver como Lúcifer. Lúcifer já tinha tudo. Mas achou que merecia mais. Com quem a gente está parecendo? Quem é o nosso rei? Eu vou voltar a repetir, não adianta você usar as cores de um reino. Ostentar a bandeira de um reino. Cantar o hino. Se você não é cidadão do reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meninas.
Você tem um potencial incrível. Se cada uma de nós aqui nessa sala resolver viver o reino, o inferno está enrascado nesse barreiro. É ou não é? Então vá e viva sob esse reinado, debaixo do cetro desse rei, que deu a sua vida para que você tenha, e tenha em abundância. E a vida abundante transborda, ela nunca para em nós mesmos, ela não escolhe os nossos preferidos, ela não protege sua família, ela transborda para além da nossa casa, ela começa em casa, e vai transbordando para a vizinha, e transborda para a igreja, e transborda para o hospital, e entra na escola, e entra na favela, e ela transborda, e ela transborda, e ela transborda. Às vezes a gente não pode ir com o pé, então a gente vai com o joelho. Às vezes a gente não pode ir com os pés, mas a gente pode ir com nossa doação. Nós somos indesculpáveis, porque o Senhor nos deu todas as condições. Nós ainda vivemos num país onde o Evangelho pode ser pregado. Nós ainda vivemos num país onde não é proibido ter uma Bíblia. A Bíblia é livro proibido em mais de 20 países. Nós temos 10 versões em casa, mas nunca lemos uma toda. Quem vive sob um reino, sabe as regras do reino, sabe as leis do reino. Você chega num outro país, você pode ser preso, se você não procurar se informar minimamente o que pode e o que não pode fazer ali. Mas no Brasil você já sabe, você nasceu aqui. E no reino de Deus você já sabe, você nasceu de novo? Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor insiste em nos ensinar, em nos atrair, em tirar os tapões que Satanás e esse tempo tentam colocar nos nossos ouvidos. O Senhor está nos despertando e nós te louvamos por isso. Mas que essa palavra, Deus, ela não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela caia para dentro do nosso coração. Gere em nós arrependimento, propósito, para que o Senhor faça através de cada uma dessas mulheres aqui, de mim também, o que só o Senhor pode fazer e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Levanta as tuas atalaias neste lugar. Levanta mulheres que espalhem o perfume do Senhor por onde elas andarem. Que cada uma de nós aqui se torne como uma tocha acesa para incendiar. Chega de mornidão, Senhor. Nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia. Não queremos ser vomitados da tua boca, mas queremos estar queimando de amor pelo Senhor na prática. O Senhor amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito. E nós também queremos te amar de tal maneira que estaremos dispostas a nos dar inteiramente, para que o teu nome seja exaltado. E para que o teu reino venha. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua e não a nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, lindezas. E não viva aquém daquilo que Deus tem para você. Não se deixe distrair.
Não deixe o diabo te enganar. Não deixe ele te amarrar na egolatria e te paralisar no conforto. A gente se reúne em um chá como esse, se aquenta uma outra, escuta das benesses que o Senhor tem derramado sobre nós, das bênçãos, das maravilhas. Se enche, sai e transborda. Transborda para o seu marido, transborda sobre os seus filhos, transborda sobre os seus vizinhos, transborda sobre os seus colegas de trabalho, transborda sobre os colegas da faculdade, transborda, transborda, transborda. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Se alimente do Senhor, se encha do Senhor, porque dele é o reino, o domínio e a glória para sempre. Bora transbordar em nome de Jesus. Deus abençoe você.